Boa tarde a todos, a todas, amigos e amigas da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar. Hoje teremos mais uma reunião pública virtual da nossa casa, né? O dia de hoje é 14 de agosto de 2021 e teremos hoje um convidado que estará conosco pela primeira vez nos trabalhos doutrinários da instituição, que é o Dagoberto Araújo. Vocês vão conhecê-lo daqui a pouco, né? Mas antes do Dagoberto falar para nós sobre o tema Atributos da Divindade e Panteísmo, um tema do Livro dos Espíritos, da parte primeira, capítulo 1, né? Bem ali no início do Livro dos Espíritos, as perguntas 10 a 16, é sobre isso que ele vai falar para nós daqui a pouco. Seja bem-vindo, Dagoberto, à nossa casa, né? Mas antes de eu dar a palavra ao Dagoberto, a Rafaela vai fazer a leitura da página de abertura e o seu Gilson, o papai, vai fazer a prece inicial. Em seguida, a palavra já vai estar com o Dagoberto, tá bom? Eu só volto depois da exposição do Dagoberto para encerrar a nossa reunião, fazer a prece final, tá bom? Uma boa reunião para todos, a todos. Espero que todos estejam bem em suas casas ou nos trabalhos, na rua, em deslocamento, né? Que cada um esteja com Deus, em sintonia com as energias positivas que se derramam sobre todos nós nesse momento, tá? E se derramam sempre que nós elevamos o nosso pensamento e nos sintonizamos com Deus, com Jesus, com os bons espíritos que coordenam o trabalho da nossa casa e o trabalho que colaboram com Jesus no trabalho de regeneração planetária. Tá bom? Então vamos a Rafaela, ao seu Gilson e em seguida o Dagoberto pela primeira vez conosco. Bom trabalho a todos, tá bom? Boa tarde, irmãos caravaneiros. Vou dar início à leitura da página do livro Pão Nosso. Página 159. Mais palestras. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima da serenidade. O veneno de investigações doentias espalha-se com rapidez. Depois da conversação indigna, há sempre menos sinceridade e menor expressão de força fraterna. Em seu berço ignominioso, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas santamente intencionadas, tentando a destruição de lares honestos. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, enegrecendo atitudes respeitáveis. Emerge a curiosidade criminosa que comparece onde não é chamada, emitindo opiniões desabridas, induzindo os que a ouvem à mentira e à demência. A má conversação corrompe os pensamentos mais dignos. As palestras proveitosas sofrem-lhe em todos os lugares. A perseguição implacável e imprescindível se torna manter-se o homem em guarda contra o seu assédio insistente e destruidor. Quando o coração se entregou a Jesus, é muito fácil controlar os assuntos e eliminar as palavras aviltantes. Examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho diário. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios malsãos da vida alheia? Observa como ages. Em todas as ocasiões, há recurso para retificares amorosamente, porquanto podes renovar todo esse material em Jesus Cristo. Paz, proteção e saúde, que possamos sintonizar com o alto, que possamos estar tranquilos e serenos nesse momento de prece, em nome de Jesus, que os bons espíritos, ministros do Onipotente, possam estar conosco nesse instante de prece em favor da Caravana Fraterna Nosso Lar do Jardim Redentor em Belfor Roxo, Rua Redentor 276, Jardim Redentor em Belfor Roxo, e toda a região
do Jardim Redentor, luz e paz, proteção e saúde, e que possamos então, Jesus, estar em harmonia permanente com o alto para podermos então pedir que a reunião se dê bem e que possamos cada vez mais nos fortalecer na fé, graças a essas preces, que os bons espíritos possam estar sempre conosco, auxiliando e nos fortalecendo na fé e na esperança. Graças a Deus que assim seja, graças a Deus que assim seja. Boa noite, queridos companheiros. Que a doce e meiga paz de Jesus possa estar conosco. Agradeço o convite para participar deste estudo e principalmente a equipe espiritual que o coordena pelo amparo recebido. O tema de hoje é os atributos da divindade e panteísmo, que está na parte primeira, capítulo 1 de Deus, nas perguntas 10 a 16 do Livro dos Espíritos. Na questão 10, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Os espíritos então respondem que não, falta-lhe o sentido. E realmente, falta muito para que podemos compreender a natureza íntima de Deus. Somos ainda muito inferiores na nossa parte moral. E isso não permite que tenhamos pelo menos acesso às coisas que lhe são peculiares. Sabemos apenas que Ele é um Deus de amor, de bondade e de justiça, e que a sua presença se faz notar em todos os lugares. Na questão 11, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quer dizer, Kardec está perguntando se um dia nós teremos condições de compreender os mistérios de Deus. E os Espíritos respondem: quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. E então faz ideias mais justas da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas conforme a sua razão. Quer dizer, certamente, quando conseguirmos eliminar as nossas imperfeições, retirando do nosso íntimo os nossos vícios, os nossos desejos, as nossas paixões e o apelo, né, o apelo assim, que nós somos muito apegados pelas coisas materiais. Se nós pudermos retirar isso, aí sim estaremos começando a trilhar por caminhos que nos proporcionarão dar mais um passo para começarmos a compreender os mistérios que giram em torno de Deus. E um ponto que ele chama a atenção, que é muito importante, né, que na infância da humanidade, quer dizer, muito antigamente, nossa visão de Deus era uma, hoje é outra.
E assim, sucessivamente, à medida que os anos vão se passando, a gente vai aprendendo, a gente vai estudando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai eliminando as nossas más tendências, a gente se aproxima cada vez mais, né, da natureza íntima de Deus. A gente começa aos poucos a desvendar o seu mistério. Tudo tem seu tempo. Quer dizer, nós estamos na caminhada e com certeza no caminho certo. Kardec, para entender melhor a questão 12, pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Quer dizer, já que a gente não pode entender, será que a gente pode ter ideia de como Deus é perfeito? E os espíritos pacientemente respondem a Kardec que, de algumas, sim, o homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Quer dizer, é quase que um segmento, é uma sequência da resposta anterior, né? Nós temos que antepor a matéria, né? Sair, se desligar da matéria, que é através do próprio pensamento a gente vai começar a sentir Deus. Quer dizer, Deus não age diretamente nos homens, mas através dos homens. E espera, como todo bom pai, espera do seu filho, que nós consigamos, através de nosso próprio esforço, que fazemos a cada dia para o nosso crescimento espiritual, compreender os seus desígnios, compreender a sua vontade. Agora, já na questão 13, Kardec procura extrair dos espíritos o máximo de informação que eles possam dar, uma vez que eles estão no plano espiritual. Quer dizer, Kardec queria aproveitar o máximo para suas informações, né, para montar o seu estudo, para tirar a sua conclusão. E aí pergunta novamente: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Quer dizer, com todos esses adjetivos, quer dizer, será que isso completa os atributos de Deus? E os espíritos respondem para Kardec: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo dessas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Quer dizer, Deus tem que estar acima de tudo, e aos poucos, esses atributos que a gente conhece, eles vão se multiplicando. E a gente vai ver que Deus é muito mais perfeito do que a gente imagina, né? Estamos começando agora, através dos ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, a ter uma ideia da profundidade e da grandiosidade dos atributos de Deus, que está nos proporcionando condições para que possamos compreender com naturalidade espiritual a perfeição de Deus, né? A natureza de Deus. Com base na resposta dos espíritos, na pergunta anterior, Kardec descreve cada um dos atributos de Deus que ele perguntou aos espíritos, né? E por nosso entendimento, para ajudar na nossa reflexão,
eu vou apresentá-los de uma maneira simplificada. Deus é eterno são 6. O primeiro, Deus é eterno, quer dizer, não teve começo e não tem fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada, ou então teria sido criado por um outro ser anterior. E neste caso, este ser é que seria Deus. Quer dizer, Deus é eterno, é único, não existe outro. O segundo é Deus é imutável. Se tivéssemos sujeitos às mudanças, nenhuma estabilidade teriam as suas leis. Isso a gente pode provar que as leis de Deus, elas não se alteram, né? Elas servem para todo o universo. O terceiro é Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Quer dizer, Deus não está sujeito a transformação nenhuma. Ele é imaterial. Deus é onipotente, a quarta. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceder uma entidade mais poderosa que ele. Quer dizer, não existe ser no universo, na espiritualidade, que seja mais potente que Deus, mais poderoso que Deus. A quinta é Deus é soberanamente justo e bom. Em tudo, em toda parte, aparece a bondade e a justiça de Deus na providência, com que, através de leis perfeitas, assiste às suas criaturas. Quer dizer, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, tem uma perfeição. E principalmente ele volta a falar de novo nas leis. E conforme nós falamos lá em cima, a sexta é, Deus é único. Não há Deus, mas um Deus somente. Não há deuses, né? Mas um Deus somente. Soberano do universo, Criador absoluto, é incriado, infinito e eterno. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidades de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É muito interessante isso, porque a gente pode já começar a montar na nossa mente, né, os atributos de Deus e aumentá-los à medida que a gente vai conhecendo a natureza, tomando conhecimento de toda a sua criação, da sua grandeza. Já na questão 14, Kardec começa a perguntar aos espíritos agora sobre o panteísmo, né? Perguntando, Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunido? Quer dizer, Kardec pergunta se Deus é um só ou se ele é resultado da união de todas as forças. E os espíritos respondem, se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma coisa e outra coisa. Deus existe, disso não poder duvidar. E é o essencial. Quer dizer, para a gente, atualmente, Deus é o que a gente precisa, de acreditar sem duvidar. E ele continua, crede-me, não vades além. Quer dizer, olha só, muito importante isso. Quer dizer, o nosso limite para que a gente comece a entender, aceitar, acreditar, crer em Deus, acreditar em Deus, que Deus existe, para a gente, no nosso momento atual de evolução, é o essencial. E ele fala para a gente não crer mais além disso. Não vos percais no labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos nos tornaria melhores. Antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditareis saber, quanto na realidade nada sabereis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas, tende bastante coisa que vos tocam,
mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de que vos libertardes dela, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Interessante, ele faz um alerta porque tem coisas que realmente se a gente não conhece, por que a gente quer saber tanto? Por que a gente quer esmiuçar tanto? Né? Ele fala que tudo que rege a natureza está sob o comando de Deus. Sendo assim, Deus, né, sendo assim, não poderia existir nem ser existente antes que pudesse, através de sua união, representar Deus. Não existe nada que possa unir e formar um Deus. Deus não é dividido em conjuntos. Deus é o único. E ele chama também a atenção que nós temos que focar a nossa atenção, focar o nosso propósito enquanto encarnados para a nossa evolução, para a gente procurar realmente nos libertar dos nossos vícios, das nossas más tendências e assim caminhar aos poucos para a nossa perfeição. Evidente que isso aos poucos a gente vai entendendo, mas como ele alerta, isso não é coisa para a gente se preocupar muito. A gente precisa saber, mas a gente não precisa perder tanto tempo nisso. É mais fácil a gente perder tempo com a gente. Ele fala, se preocupa com vocês, veja como vocês são imperfeitos, veja o que vocês precisam melhorar, o que vocês precisam entender. Né? Porque como todos sabem, nós estamos na caminhada. E na questão 15, Kardec pergunta aos espíritos, que se deve pensar na opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade. Ou por outro, que se deve pensar da doutrina panteísta. Quer dizer, Kardec como pesquisador, estudioso, observador, né, ele fez a mesma pergunta anterior de forma diferente. Né? Ele detalhou a pergunta anterior. E os espíritos pacientemente de novo respondem, não podendo fazer-se o homem, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao mesmo tempo ser uma parte dele, de Deus. Quer dizer, Deus é o único, não tem comparação e nem associação a outros seres da sua própria criação. Esse entendimento é característico do panteísmo. É a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus único, abrangente e imanente. O universo, né, ou da natureza, Deus são idênticos. No livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, quem quiser fazer uma pesquisa, né, quem quiser ter um conhecimento mais do panteísmo, nós vamos encontrar explicações com mais detalhes sobre o panteísmo no item As 5 Alternativas da Humanidade. Eu sugiro até quem tiver tempo de dar uma lida, porque é o que ele falou. Nós precisamos conhecer, mas a gente não precisa fazer disso de uma obsessão. Né? A gente ficar ali obcecado para. Não, são coisas que realmente acontecem com o tempo. Com o tempo a gente vai aprendendo e a gente vai descartando essas coisas. Então a gente tem que focar no nosso desenvolvimento. Para terminar, a questão 16, Kardec pergunta aos espíritos: pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus? Sabendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele não dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. Quer dizer, se Kardec pergunta, né? Quem professa dessa doutrina panteísta, aí Kardec faz um questionamento. Se Deus está em toda parte, se Deus preenche todo esse vazio, pois que Deus é tudo, Deus é parte e inteligência de tudo. Então, por que a gente iria achar que
Deus seria composto por outros segmentos. E os espíritos respondem: a razão reflete maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Quer dizer, olha só, quer dizer, pela nossa razão, né, a gente reflete em tom maduro, em tom com maior conhecimento de que isso tudo é um absurdo. Quer dizer, Deus está em toda parte. Se não aceitarmos Deus como sendo o único inteligente, não iríamos entendê-lo como deve. Deus continua a sua criação. Por isso, não podemos fazer nenhum tipo de comparação em relação a Deus. A criatura não pode se igualar ao Criador. Isso é uma grande verdade. Essa resposta também tem um comentário de Kardec, onde ele fala com mais detalhe sobre a doutrina panteísta. Eu sugiro aos companheiros, né, que deem uma lida, porque pelo nosso tempo, eu sugiro que deem uma lida porque ele alerta que ela apresenta um Deus material, porém com uma inteligência superior aos demais seres. Que isso não é verdade, é por isso que ele fala assim, é um absurdo. Conclui que a inteligência de Deus se revela em suas obras e a compara com os quadros de um pintor, cuja sua obra retrata a harmonia e a beleza do momento em que ele pretende pintar. Essa comparação feita com Kardec, por Kardec, de Deus a um quadro de um pintor, isso é muito importante, porque é uma obra. E agora nós podemos falar com convicção, através dos nossos ensinamentos, através dos nossos encontros, dos nossos cursos, dos nossos estudos, a gente pode falar que Deus é mais infinito, é mais bondoso, é mais criador do que a gente pensa. Quer dizer, como nós falamos, em tudo está a presença de Deus. Nós somos usufrutuário dos bens de Deus. Tudo pertence a Deus, tudo é de Deus. Então é importante que a gente tenha, nesse estudo, né, essa reflexão, que a gente leve isso para a gente. Porque naquela época, quando Kardec estava fazendo um estudo, a visão, o momento, eles eram outro. Atualmente, nós estamos passando por quê? Pela nossa transformação do planeta e pela nossa reforma íntima. Então nós precisamos focar nisso, né? E ter a certeza sempre, sempre, a existência de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. E cada vez mais que a gente vai estudando, que a gente vai se livrando das coisas materiais, que a gente vai se livrando das nossas imperfeições, Deus vai ficando mais presente para a gente. É quase que comparado àquela história de um filho que pergunta ao pai assim: pai, o que é Deus? Como a gente conhece Deus? Aí o pai fala para o filho que Deus tem uma grandiosidade enorme. Deus é o pai de todos nós. Ele faz uma comparação. Ele leva o filho para o quintal e mostra ao filho um avião no céu. Ele fala: filho, tá vendo aquele avião lá em cima? Aí o filho fala: tô, pai. O avião é muito pequenininho, viu? Aí no outro dia ele pega, leva o filho no aeroporto. Aí pede permissão, chega perto do avião e mostra: está vendo aquele avião que você está vendo? Poxa, pai, o avião é muito grande. Aí ele fala para o filho: está vendo, meu filho? Assim é Deus. A grandiosidade de Deus, a bondade de Deus. À medida que a gente vai entendendo, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai ficando maior para a gente. Deus vai se deixando que a gente entenda na medida da nossa evolução. Que nós possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia e agradecer muito por essa oportunidade única de poder compartilhar esses momentos, mesmo virtualmente, mas a energia, o encontro, a troca, né, de experiência, mesmo em pensamentos, é muito boa, é muito gratificante.
Eu tenho aqui que agradecer mais uma vez o convite, né? Desejo de coração que todos estejam bem, né? Vamos valorizar mais as nossas vidas, vamos cuidar, prevenção, fé e transformação. No nosso caso atual, para a gente é a solução. Agradeço, fiquem com Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, né? O trabalho foi muito bom. Eu agradeço muito ao Dagoberto Araújo, que aceitou o nosso convite e esteve hoje conosco. E certamente retornará à nossa casa assim que for possível. Um grande abraço, Dagoberto, e muito obrigado, tá? Agora vamos à prece final para encaminharmos para o encerramento da nossa reunião, elevando assim o nosso pensamento a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais que coordenam o trabalho dessa casa, do movimento espírita, que estão ao lado de Jesus, contribuindo para o movimento geral de regeneração planetária. Mestre Jesus, mestre querido, irmão, amado, muito obrigado por tudo, por todo o amparo que temos recebido, por todas as oportunidades que Deus nos tem dado a cada dia, que possamos, Mestre Jesus, retribuir todo esse amparo, todo esse carinho, todo esse amor que se derrama sobre nós, procurando acertar os nossos caminhos, os nossos passos, procurando levantar quando caímos e seguir em frente, perseverando, com paciência, com amor, com vontade de melhorar, que possamos continuar a nossa senda, a nossa jornada terrena, com muita gratidão àqueles que colaboram conosco, que nos ajudam a nos manter vivos em sociedade, né? Porque cada um faz a sua parte e colabora para a harmonia geral. E somos muito gratos, Senhor Jesus, a todos aqueles, inclusive que não conhecemos pessoalmente, mas que colaboram para a nossa existência, trabalhando na lavoura, trabalhando na indústria, no comércio, trabalhando, Senhor, na ciência. Cada um desses trabalhadores faz bem à coletividade, que cada um de nós também possa contribuir para a harmonia geral através do nosso trabalho, através da nossa vibração também, do nosso pensamento positivo, Senhor. Protege e ampara, Mestre, aqueles que estão com maior dificuldade, aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nas ruas, nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, Mestre, nas clínicas de repouso, em que estão procurando se reequilibrar na saúde física, moral, espiritual, a saúde mental também, que é tão importante, Mestre, que cada um possa receber as boas visitas espirituais, as boas energias, o consolo, a fé, para que tenham força e coragem e tenham também alegria de estar participando desse momento planetário de dificuldade, sim, mas também momento de muitas oportunidades de resgate e de elevação e aprendizagem, que cada um possa aproveitar esses momentos e sair melhor deles. Mestre Jesus, muito obrigado por tudo. Que em teu nome, em nome dos nossos amigos espirituais e acima de tudo em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, agradeço a presença e a participação de cada um que pôde acompanhar essa reunião em tempo real ou em outro momento.
né? E convidamos para retornar a essa casa espírita, a esse trabalho virtual no próximo sábado, também às 16 horas, como sempre temos feito. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até lá, até breve, então.